Opa, vamos olhar aqui. Tudo certo. Opa. Boa noite, pousadeiros. Tudo bem? Aqui estamos para mais uma live do Viver de Pousada, do workshop da pousada da semana, da pousada rentável da semana, né? Então tô com tanta live essa semana passada. Então sejam bem-vindos a mais uma live. Para quem não me conhece, sempre tem gente que não me conhece, gente nova por aqui. Eu sou a Natália e eu sou pousadeira. Eu deixei de ser engenheira para me dedicar à carreira de pousadeira, mesmo sem ter nenhuma experiência na área e por algum tempo, né, eu cuidei da minha pousada. Hoje em dia ela está arrendada por minha livre e espontânea vontade, apesar de muita gente achar que isso é um sinal de que a pousada não vai bem. Estou aqui para falar que não é bem por aí. E eu estou aqui hoje para dividir com vocês mais alguns dos segredos para vocês terem uma pousada rentável. E todo esse conhecimento eu adquiri nos meus anos como pousadeira e eu vim aqui dividir isso com vocês hoje. Oi, Regina, tudo bem? Boa noite. O pessoal sempre aqui me acompanhando, muito obrigada pela presença. E eu tô aqui hoje para dividir mais uma vez os conhecimentos que eu adquiri ao longo de 8 anos como pousadeira, tendo a minha pousada, minha pequena pousada, que contrariando todas as regras da hotelaria, ela, apesar de ser pequena, me dava lucro, sim, me dava uma vida muito boa, me dava qualidade de vida e também um negócio do qual eu posso, né, viver dos lucros dele hoje. Então, ter uma pousada, mesmo que ela seja pequena, pode ser muito bom, sim, depende só de você. Então, hoje, continuando a série de lives que eu estou fazendo aqui para vocês, a ideia com essa série de lives é mostrar que é possível sim você ter uma pousada rentável, apesar dela ser pequena. Hoje é a segunda aula, vai ter além de hoje mais 2 aulas. Eu ainda tenho uma aula na sexta-feira à noite, essa é para os fortes. Depois eu vou ter uma aula na segunda-feira. Na segunda-feira provavelmente vai ser de manhã essa aula. Tem uma surpresa para vocês que só na segunda-feira eu vou contar. E a gente vai conversar bastante sobre maneiras de vocês finalmente terem lucro na sua pousada, fazer com que sua pousada pague vocês um salário digno, um prolabore que faça valer a pena o trabalho de vocês e, ao mesmo tempo, que dê a qualidade de vida que vocês tanto sonham, que eu acredito que é por isso que a maioria das pessoas opta por ser pousadeiro. Então, o tema da live de hoje, eu vim falar sobre descontos. Quem me conhece sabe que eu detesto a questão dos descontos, mas hoje eu vou falar dos descontos de uma maneira bacana de como eles podem ser bem úteis na pousada de vocês, desde que vocês saibam usá-los. Então, fica comigo aqui até o fim da live, que até o fim da live você vai aprender como usar os descontos a seu favor e não acabar com o lucro da sua pousada, que é isso que acaba acontecendo quando a gente dá muito desconto. Bom, na primeira aula que rolou na segunda-feira, várias pessoas estavam por aqui. Quem não estava por aqui, a aula está lá no YouTube, disponível no YouTube. Eu contei para vocês o segredo das pousadas rentáveis, o porquê que algumas pousadas conseguem ter lucro enquanto outras não conseguem. E o que eu acho que todo mundo ficou sabendo aqui foi que as pousadas que têm lucro, elas sabem o quanto custa as suas diárias e sabem cobrar a maneira correta. Elas não vão simplesmente sair correndo atrás de vender no desespero, não ficam desesperadas com isso, elas sabem controlar os seus custos, elas sabem oferecer um serviço condizente com o valor da diária que eles oferecem e, dessa maneira, as vendas fluem de forma natural e para o tipo de hóspede que eles realmente querem vender. Eu também contei nessa primeira live como é que foi a minha experiência na minha pousada, que eu fiquei por anos achando que o certo era fazer o valor da minha diária ser mais ou menos equiparado com o valor dos meus concorrentes, até o momento que eu percebi que isso não dava certo. Eu percebi que eu realmente precisava começar a controlar os custos da minha pousada e saber o quanto ela custava para saber cobrar de maneira correta. Então, se você perdeu e quer assistir, corre lá no meu canal do YouTube, que ela está disponível, mas por pouco tempo, somente durante a semana do workshop da pousada rentável. Depois ela vai ficar escondida, só algumas pessoas vão poder ver. Depois, na segunda-feira, eu vou contar para vocês quem são essas pessoas. E
corre lá no YouTube, vê a live. Essa live aqui também vai para lá logo depois. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, podem deixar lá pelo YouTube que eu também vou responder. Vou fazer de tudo para a live ficar gravada aqui no Instagram também, mas a gente nunca sabe como vai ser, então aproveita aí o conteúdo que vai ter bastante coisa. Dessa primeira aula, uma coisa muito legal que também aconteceu, eu tive vários feedbacks muito legais. Por exemplo, o Recanto Brumas comentou que estava amando o conteúdo. Em cada live ou postagem eu sempre aprendo, aperfeiçoo algo e me vem várias inspirações. Obrigada, Recanto Brumas, pelo feedback. O Isaac também comentou, procurei por diversas vezes uma forma de estudar esse assunto com essa clareza. Excelente, parabéns e obrigada. Muito obrigada, Isaac, por você estar gostando do conteúdo. Fico muito feliz em saber que eu estou conseguindo transmitir ele de uma forma clara para todo mundo consumi-lo, né, e conseguir ter uma pousada rentável. A Camila Lírio também comentou que a live estava maravilhosa. Muito obrigada por compartilhar as experiências. Eu adoro compartilhar minhas experiências com vocês, acho que vocês já perceberam. E também a Luana Dias comentou que está adorando as lives, além do grupo do WhatsApp. Quem não está lá, é só entrar no meu site, tem um ícone lá, entrar para o grupo de WhatsApp. Entra lá, que lá a gente sempre fala sobre várias coisas aqui do mundo dos pousadeiros. Então, entra lá que vai ser muito bacana conversar com você e trocar experiências naquele grupo que está cada vez mais legal. Bom, então vamos para o conteúdo da aula de hoje. Então, o conteúdo da aula de hoje, como sempre, eu vou começar com a minha história, né, com relação aos descontos, porque eu acho que assim fica mais fácil de vocês entenderem como que é a minha experiência nessa área. Então, uma situação sempre me deixou muito desconfortável quando eu era pousadeira, que era a questão dos pedidos intermináveis de descontos. Uma coisa que me irritava muito era quando as pessoas ligavam e pediam o melhor preço, né? Ai, mas qual que é o melhor preço? Ai, mas não dá para dar um descontinho. Ai, mas que caro. Ai, 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 ai. Então, eu tinha uma sensação muito ruim, que eu não conseguia, cobrava um valor que às vezes eu nem sabia direito cobrar o valor que eu estava cobrando, cobrava um valor ali equiparado com o valor dos meus concorrentes, e não conseguia comunicar aquele valor, porque as pessoas ficavam me pedindo desconto, ou seja, então acho que minha pousada realmente não valia nem aquele valor, que nem aquele valor pagava os meus custos. Não sei se vocês lembram de eu contar na semana passada que tinha ocasiões que eu acabava pagando para um hóspede ficar hospedado comigo, que foi uma das coisas que eu descobri depois, né, de estudar realmente quais eram os meus custos. Mas assim, quando você está começando, né, a gente tem aquela ânsia, ai, nossa, eu preciso fechar, eu preciso vender, eu estou com a pousada vazia. Não, então vou dar o desconto que o hóspede está pedindo. Acabava pensando, ai, tem problema, né? Vou dar aqui 10, 15, 20 reais de desconto, não vai fazer diferença aqui para mim. Melhor eu vender logo e ganhar esse dinheiro, né? Porque pousada parada, vazia, não, isso não pode de maneira alguma. Mas aí, com o tempo, né, quando depois eu fui descobrir realmente quais eram os meus custos, como que eu fazia a questão da diária da minha pousada, eu comecei a perceber que esses descontos estavam minando totalmente o meu lucro. Apesar de ser aqui 10, 20, 30 reais ali, isso vai minando o seu lucro sem você perceber. Então, daí aconteceu aquela situação que eu contei na aula passada para vocês. Eu já nem pagava o meu próprio custo e muitas vezes eu estava pagando para um hóspede ficar comigo. Que situação terrível para quem tem uma pousada descobrir que você está pagando para trabalhar. Ou seja, assim tá bem fácil, né, para o hóspede ficar na sua pousada, pagar por um valor que para ele tá lindo, maravilhoso, mas no final você não tá ganhando nada com todo esse trabalhão que é ter uma pousada, oferecer um serviço bacana e tudo mais que nós pousadeiros sabemos o que a gente passa. Então, quando eu fiz aquela listagem de todos os meus custos e comecei a ver qual que era o impacto que cada um deles tinha na minha diária, eu comecei a perceber que não adiantava nada. Eu falava, mas como que eu vou fazer? Eu não posso mais dar desconto, né? Eu preciso aumentar o valor da minha diária e vou ter que ser firme com isso. E a partir desse dia que eu resolvi aumentar, até eu contei para vocês que era em 24% que eu aumentei o valor da minha diária, foi assim, né, do dia para a noite mesmo. Foi bem difícil eu fazer isso, porque o pessoal estava acostumado com o valor, de repente, 24% a mais. Não, tem alguma coisa errada. Mas eu estava realmente decidida que eu não ia mais me basear pelo valor dos meus concorrentes, pelo valor do mercado, eu ia realmente me basear pelo valor do que eu estava oferecendo. Então,
Se você queria o desconto, se o hóspede queria o desconto para ficar comigo, me desculpe, vá procurar outra pousada, porque meu desconto, aqui você não vai ganhar desconto mais. Então, eu comecei a valorizar mais a minha pousada e comecei a entender que eu realmente tinha aquele valor para cobrar e eu deveria ser muito firme. Então, foi uma mudança realmente de postura. Então, eu passei o hóspede começou a ligar e pedir desconto, eu passei a comunicar realmente, olha, tudo bem, se você quiser, você acha que, né, porque muitas vezes o hóspede falava assim, mas tal pousada é mais barato. Eu falava, não tem problema nenhum, você pode ficar na tal pousada, mas aqui a gente tem essa vantagem, esse ou esse conforto. Tem algum diferencial que as outras pousadas não têm. Por exemplo, na época eu era uma das poucas pousadas pet friendly. Então, mas a pousada tal não aceita pets, aqui a gente aceita, temos uma estrutura para isso e tal. Então eu fui aprendendo aos poucos a comunicar o valor da minha pousada real para que as pessoas começassem a entender que aquele valor que eu estava cobrando, ele não era um valor simplesmente, eu estou cobrando esse valor só para ser mais caro. Eu estou cobrando porque eu realmente sei o quanto ele vale. E foi uma lição muito importante para mim, porque você tem que aprender a valorizar o seu trabalho. Se você próprio não valoriza o seu trabalho como pousadeiro, que hóspede que vai valorizar? Que hóspede que vai valorizar se você sucumbe a qualquer pedido de desconto? E a grande verdade é, quando um hóspede te pede desconto e você dá, ele vai lá e conta para outra pessoa que ele ficou mais barato na sua pousada e a outra pessoa vai ligar e vai te pedir desconto e às vezes vai querer um desconto maior ainda para poder falar para o amigo que levou vantagem e é uma roda sem fim. Você não consegue mais cobrar o valor que você tem que cobrar. Então, tome muito cuidado com os descontos, não saia dando de qualquer maneira, tenha uma postura firme. Se o hóspede indagar que está caro, ou ficar bravo com você, indique outras pousadas, não tem problema nenhum. Gente, tem hóspede para todos os tipos de serviço e bolsos e tudo, né? Aqui em Barra Grande é um ótimo exemplo. Tem desde hostels, né, super baratos, até pousadas caríssimas, com diárias acima de 700, 800, 900 reais. Então tem espaço para todo mundo. O que não tem espaço é para uma pousada que não sabe se posicionar. Então, né, você quer ser uma dessas pousadas? Eu acho que não, por isso que você está aqui comigo hoje. Então, seja cordial, indique outras pousadas, indique pousadas dos seus amigos, dos seus colegas. Tem espaço para todo mundo e essa colaboração entre as pousadas é muito legal para fazer o próprio destino crescer. Então, não ache que você está perdendo um hóspede, não. Entenda que você está realmente oferecendo o que é melhor e procurando o seu público ali naquele meio. Mas, mais uma vez, também não adianta você simplesmente aumentar a diária, porque eu vou aumentar. Você tem que ter uma gestão de custos, você tem que saber oferecer um valor de diária que seja condizente com o valor do que você oferece na sua pousada. Então, seja inteligente, faça uso inteligente dos valores da sua diária na hora de comunicar isso para os hóspedes. E quem não quiser pagar, tudo bem, tem espaço para todo mundo. Não valorize uma pessoa, não dê desconto para uma pessoa que não está valorizando o serviço que você está oferecendo. Então, a pessoa que fica pedindo, mendigando por desconto, geralmente é o hóspede que mais vai dar problema. Isso eu tenho experiência no ramo. Para quase todos os hóspedes que eu acabei dando desconto, eu tive mais prejuízos, porque tinha, às vezes, né, a pessoa acaba achando, não, eu vou realmente usar, né, desse valor da pousada, vou abusar, e isso você acaba perdendo mais ainda no final. A partir do momento que você passa a ter essa definição desse valor da sua pousada, você começa a atrair esse hóspede que vai valorizar o seu serviço. Isso é batata, gente. Quando eu fiz isso na minha pousada, não parecia que ia acontecer, mas aos poucos isso acontece. Eu falo isso muito aqui para os meus seguidores, que pousada é jogo de longo prazo. Não adianta você abrir a pousada ou arrendar uma pousada e já querer logo ter um lucro super alto e tal. Gente, é de longo prazo, é um trabalho de formiguinha que você vai ano a ano fazendo um pouquinho, aumentando um pouquinho, melhorando o serviço, atraindo cada vez mais o público-alvo. O público-alvo vem, gosta, te recomenda para quem é do mesmo perfil. E aí, com o tempo,
esse tipo de hóspede ruim que vem só para, né, abusar da sua pousada vai diminuindo muito, é incrível. Então, até a Pamela aqui da Pousada Bela Casa comentou, é fato, a Pamela faz isso bastante lá na pousada dela e ela tá percebendo diferença no tipo de público que ela tá recebendo. Então, sejam firmes com a posição de vocês, saibam usar descontos de uma maneira que não prejudique a sua pousada e que não atrai o cliente errado, que é esse cliente que só vem pelo desconto. Vai por mim, se ele encontrar outra pousada que der um desconto maior, ele vai nessa outra pousada. Então, não é esse tipo de hóspede que você quer, né? Você quer aquele hóspede fiel, que vai vir sempre para sua pousada, que vai indicar a sua pousada, que vai gostar, vai deixar uma avaliação bacana. É esse tipo de hóspede que você quer receber, que paga feliz, que faz um bom uso do espaço e, de quebra, ainda divulga a sua pousada, trazendo cada vez mais hóspedes do mesmo estilo para você. Mas eu também queria, né, eu sei que eu sou super contra os descontos, eu sempre falo que desconto é ruim, mas o tema dessa live hoje é como você pode dar um desconto de uma maneira que não vai minar o seu lucro. Então, tem uma linha muito tênue aí entre dar um desconto efetivo e realmente dar um desconto que está prejudicando a sua pousada. E como é que você pode fazer isso? Eu sempre gosto de usar técnicas de negociação, que é o que o hóspede está fazendo com você. Quando ele te pede um desconto, ele está fazendo uso de técnicas de negociação. E aí, o que você pode fazer? Ok, ele te pediu um desconto, para você dar um desconto para ele, que é uma vantagem, ele também tem que te dar uma vantagem. Então, toda negociação, para ser uma boa negociação, tem que ser uma negociação do tipo ganha-ganha, ou seja, os dois lados têm que sair ganhando com aquele acordo comercial. Para o hóspede ganhar um desconto, que é uma vantagem para ele, o que ele pode te dar de vantagem que para você seria uma boa? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês verem que tipos de situações vocês podem dar descontos compatíveis com uma diminuição de custo. Então, vamos lá? Então, o primeiro exemplo, o hóspede vai ficar mais diárias, mais do que uma diária, mais do que duas, ou vai ficar uma semana, 10 dias, ótimo, aí você pode negociar um desconto com ele, porque você concorda comigo que um hóspede que fica mais noites, você vai ter menos custo de limpeza, menos roupa de cama para lavar, menos custo de marketing para captar um novo hóspede para estar ali hospedado na sua pousada. Então, se esse seu custo vai baixar, você claramente pode oferecer um desconto para esse hóspede. Mas, lógico, você tem que saber o quanto o seu custo vai baixar para você saber qual que é esse desconto proporcional que vale a pena você oferecer para o hóspede, que vai ser bom para você, porque você vai estar tendo uma ocupação maior, a pessoa vai ficar mais tempo na sua pousada, vai diminuir os seus custos e também vai ser bom para o hóspede, porque ele vai estar pagando um valor um pouco melhor, que era o que ele queria mesmo, né? Ou às vezes nem queria, tem muita gente que às vezes nem pede pelo desconto, mas você pode oferecer, num caso como esse, de uma estadia mais longa, você pode oferecer como um bônus para a pessoa. Um outro exemplo é se o hóspede vai pagar a reserva à vista. Então, se o hóspede for pagar a reserva à vista, isso significa o quê? Você vai receber 100% do valor da reserva antecipado, vai ter um aumento no seu fluxo de caixa e você com dinheiro em caixa é sempre melhor para sua pousada. Então, também é uma grande vantagem para você tá tendo esse pagamento antes. Então, se para você for interessante, para o seu fluxo de caixa, se você estiver precisando, aproveita a situação, já oferece um desconto para quem quiser pagar 100% da estadia antecipado. Isso também é legal porque diminui os cancelamentos, já que a pessoa pagou tudo, vai ser mais difícil ela querer cancelar, ela vai querer realmente honrar com a viagem e é dinheiro no bolso, né, gente? Vocês com dinheiro no bolso, pode estar fazendo uma reforminha, pode estar comprando alguma coisa que a pousada estava precisando, pode pagar uma conta que está atrasada para você não ter que pagar juros. Ou seja, fluxo de caixa também é muito importante para sua pousada. Então, se você tiver a oportunidade de receber esse dinheiro antes, você pode sempre trabalhar com desconto. Outra situação é o hóspede está fazendo uma reserva diretamente com você, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Ou seja, ele está fazendo uma reserva sem ter um intermédio de uma agência ou de uma OTA, como a Booking, Expedia.
E todo pousadeiro sabe que esses parceiros acabam comendo grande parte do nosso lucro, que pode ser de 10% a 15% ou até 20%, dependendo do acordo que você tem com a agência ou com a OTA. Então, se o hóspede faz uma reserva direto com você e o seu custo de diária, na verdade, o seu valor da diária contempla essas comissões, que deve contemplar, gente, isso é batata, o seu valor da diária tem que contemplar o valor dessas comissões que você paga, senão você está minando o seu lucro aí também. Então, se o hóspede faz a reserva direto com você, ele tem todo o direito de receber um desconto, então você pode dar um desconto nesse caso também. Uma última situação que eu acho muito legal você dar desconto é no caso do hóspede pagar em dinheiro ou em transferência bancária, porque aí você deixa de pagar os custos do cartão de crédito, também recebe o dinheiro imediatamente, que às vezes dependendo do acordo que você tem com a sua máquina de cartão pode demorar 2 até 30 dias, dependendo da máquina. E, mais uma vez, dinheiro direto na mão, sem pagar taxa. O hóspede também tem o direito, né, de ganhar um desconto. E antigamente isso não era permitido, não podia dar desconto por diferença em meio de pagamento, agora pode. Então, pode até divulgar isso nas suas redes sociais, pode ser um chamariz dentro do seu próprio site, do tipo, faça a sua reserva direto com a gente, pague em transferência e tenha um desconto. É uma ótima alternativa também de você dar um desconto de uma forma inteligente. Então, você está entendendo como é que você pode fazer o desconto ser uma boa para sua pousada? Vou ter uma mosquinha aqui. Você pode trabalhar sempre numa negociação ganha-ganha, onde você tá deixando de ter um custo, você repassa essa economia para o hóspede e você acaba com o lucro final na mesma proporção. Então, eu apresentei para vocês aqui quatro situações que dá para você dar um desconto de forma inteligente e conquistar hóspedes também, mesmo que eles não estejam pedindo, porque mesmo que o hóspede não peça, se você der o desconto, com certeza ele vai gostar. Então, aí fica só aquela pergunta, de quanto que é o desconto que eu vou dar? E a resposta é depende da diminuição do custo que você vai ter no valor da diária, pela modalidade da reserva como ela foi feita. Então, por exemplo, se a reserva pela Booking te traria um custo de 13%, mais a taxa do cartão e o hóspede está fazendo a reserva direto com você, você pode tirar esses 2 percentuais do seu valor da diária, que está contemplado com tudo isso, não esqueça, e dar esse desconto proporcional para o hóspede, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, se você achar que é legal devido ao seu fluxo de caixa, mas você sabendo quais são os seus custos e calculando sua diária direitinho, fica muito mais fácil você definir qual que é o valor do desconto que você vai dar. Então, não esqueçam que os valores das suas diárias dependem de 5 parâmetros principais. Então, que são os custos que você tem, os custos fixos principalmente, que são aqueles custos que você vai ter todo mês, tendo ou não tendo hóspedes. Os custos variáveis, que são os custos que você tem com cada hospedagem que fica na sua pousada. Os custos percentuais, que são as comissões das OTAs, das agências, as taxas de cartão e os impostos, que também são sempre calculados sobre o valor da venda. E também o quanto você quer vender na sua pousada, a sua famosa ocupação, porque se você quer trabalhar com uma pousada numa ocupação mais alta, você pode ter uma diária um pouco mais baixa. Agora, se você quer ter uma ocupação um pouco mais baixa, o ideal é que você tenha uma diária um pouco mais alta. Então, essa é uma conta que é muito bom vocês tomarem cuidado na hora de fazer a diária da sua pousada. E, por último, muita gente acertou essa também, que eu coloquei a caixinha de perguntas ontem, perguntando o que é que influenciava no valor da sua diária. Também você tem que levar em consideração o quanto você quer lucrar, qual que é o percentual de lucro que você quer ter na sua pousada para poder calcular o valor da sua diária. E se você não souber de tudo isso, então a minha dica é nem dê desconto. Se você não sabe de nada disso, não dá desconto, porque você vai acabar dando desconto demais, vai acabar se arrependendo depois, e aí se arrependeu, a diária já está vendida, não adianta. Então seja forte, saiba o quanto custa o valor da sua diária, sabe o valor que você oferece para o seu hóspede e dê descontos de forma inteligente. Essa é uma forma muito efetiva de você ter uma pousada rentável.
Então, né, como eu dei essa dica hoje, eu sei que o pessoal deve estar até assim, nossa, a Natália falando de descontos, gente, eu sou a favor de descontos, contanto que você use a cabeça e saibam fazer eles de maneira inteligente na pousada de vocês. E com todo esse conteúdo que eu estou dando aqui, tem muita gente me perguntando no direct, querendo saber se eu tenho algum produto, se eu tenho algum curso que fala sobre esse assunto, um pouco mais aprofundado, um pouco mais, né, realmente ensinando como que a gente faz para gerenciar os custos, como que a gente descobre quais são os custos da sua pousada. E a resposta é que eu tenho um curso sim, eu já falei sobre ele aqui algumas vezes, eu tenho até alunos que já fizeram esse curso e hoje eu trouxe até alguns depoimentos deles aqui para vocês saberem. No caso eu trouxe o depoimento da Daniele, a Daniele, né, falou para mim assim, depois de fazer o curso, só tenho a agradecer a Nath, comprei esse curso para aprender sobre pousada, que para mim é um ramo novo e onde eu quero ter o meu negócio. Atingiu minhas expectativas com dicas e uma vivência no ramo que vale muito. Então a Daniele foi uma das minhas alunas no curso, na primeira turma do curso do DPR. E também teve o Wanderson, que também comentou que esse curso deveria ser obrigatório para todos os pousadeiros. Eu fiquei muito feliz com isso, porque, poxa, é muito bacana saber que um curso que eu fiz, em conjunto com esse pessoal que me ajudou muito nessa primeira turma, tá tendo esse tipo de feedback. Então, imagina na próxima turma, porque a ideia é sempre melhorar os cursos, sempre ter mais informações. E quem quiser saber um pouquinho mais, né, do curso, pode me mandar alguma pergunta, também pode me mandar perguntas se quiser saber um pouco mais sobre as estratégias dos descontos. No final da live eu vou deixar de novo a caixinha de perguntas para responder amanhã. Amanhã também eu fiquei de responder sobre a questão do Prolabore, isso é muito importante. Quem tem pousada tem que saber do Prolabore. Eu estou até achando que isso vai entrar na minha aula de sexta-feira para fazer mais gente entrar aqui, que é um assunto que eu sei que muitos pousadeiros acabam negligenciando um pouco, mas é muito importante vocês saberem calcular o Prolabore de vocês. Para quem não sabe, o Prolabore é o valor do salário de vocês que vocês recebem como pousadeiros, e pouquíssimos pousadeiros definem esse valor e acabando com os lucros da sua pousada por causa disso. Então, na sexta-feira a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Se vocês quiserem, né, agora no final, pretendo deixar essa live por aqui, compartilhem com quem vocês quiserem, entrem lá no YouTube, entrem no grupo do WhatsApp para receber um pouco mais de informações também, e não esquece de entrar lá no meu site, se inscrever aqui para o workshop da Pousada Rentável. Quando você está inscrito, você ganha um e-book, que é o e-book que eu fiz dos 7 métodos para calcular a diária da sua pousada. E esse e-book traz um pouquinho de cada um dos métodos. Lá vocês já podem entender melhor como vocês podem fazer esse cálculo e finalmente ter uma pousada rentável. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, dividir um pouquinho do meu conhecimento. Eu vou dar uma olhadinha aqui se teve alguma pergunta. Eu vi que teve mais ois. Teve bastante gente passando por aqui hoje. Boa noite. Foi isso. Então, hoje eu não tive mais perguntas, mas quem tiver suas perguntas, não deu para fazer aqui agora, caixinha de perguntas no final dessa live, vou deixar aqui no Stories. E a gente se vê na sexta-feira, com certeza, mas amanhã eu vou aparecer aqui nos Stories também, que eu tenho algumas caixinhas de perguntas para responder e espero ter mais daqui também de vocês. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez. Boa noite e a gente se vê na sexta-feira, na próxima aula do workshop da Pousada Rentável. Tchau, tchau!